Hora da coluna de direito aqui no JC. Hoje com um tema, viu, que divide opiniões. É um tema polêmico, sim. A gente vai falar sobre relacionamento amoroso no ambiente de trabalho. E para a gente conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio o advogado, professor especialista em direito trabalhista, aqui o nosso querido Paulo Vitor Souto. Seja bem-vindo mais uma vez, Paulo. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Bom, antes da gente começar aqui com as perguntas, a gente foi às ruas saber o que as pessoas pensam, acham sobre a proibição ou não dos relacionamentos amorosos dentro do ambiente de trabalho. Vamos ver? Vamos. Solta aí. Proibir não pode, assim, tem que ter só o controle, né? Você controlar, não, você não confundir, mesmo que esteja namorando lá alguma coisa, fazendo alguma coisa assim, mas não misturar as coisas. Já namorei em empresa, passei mais de ano com essa pessoa, ele trabalhava no cantinho dele e eu no meu, não atrapalhou em nada. Eu acho errado elas proibir. Creio que não. Cada qual faça o seu trabalho lá e depois da saída que eles se verem melhor, né? Proibir já é demais, mas quem for se relacionar, né, deve evitar, pelo menos ali no ambiente de trabalho, levar a discussão, o problema que tiver para o ambiente. Mas eu acho que proibir não... Eu não vejo nessa positivo, não. Porque eu acho que o relacionamento entre o casal, pronto, você tem um relacionamento amoroso, ninguém escolhe. Então, muitas vezes, um relacionamento se conhece naquele local, se torna uma família e dali mesmo aquela pessoa tem aquele vínculo e quem sabe não casa, namora e mantém esse relacionamento. Eu acho dessa forma. Eu acho errado, porque isso não tem nada a ver com a empresa e os funcionários têm a sua vida para além da empresa. O povo está entendido, viu, Paulo? Mas me diga uma coisa, para a gente otimizar aqui, afinal de contas, a empresa pode demitir funcionário que se relacione com outro colega de trabalho, outra colega de trabalho? Boa noite, Linda, mais uma vez, meu telespectador. Linda, essa sua pergunta, demitir, propriamente dito, não. Se for uma demissão por justa causa, se eventualmente isso for com uma punição, não é possível. Até porque, como bem os telespectadores esclareceram, não há como a empresa estabelecer proibição ou uma vedação que de fato impeça das pessoas se relacionarem. Afinal de contas, a relação pessoal das pessoas transcende muitas vezes o ambiente de trabalho. Então, se eventualmente não há nenhuma proibição, vedação em regimento interno e a empresa quiser punir o empregado demitido por justa causa, isso não é possível, isso é considerado um abuso e não seria possível. Mas, no caso, a empresa pode proibir? A empresa pode estabelecer regramentos, como a telespectadora trouxe. Ela mencionou que algumas questões podem ser evitadas, externar o relacionamento dentro também da empresa, carinhos, situações mais evidentes. A empresa, por uma questão de regramento, de logística, pode estabelecer isso sim, mas proibir que as pessoas se relacionem, que eventualmente venham a casar, isso não é permitido. Ela pode estabelecer que dentro do ambiente de trabalho não haja manifestação ostensiva do relacionamento, mas fora do ambiente de trabalho a empresa não tem qualquer relação com a vida pessoal dos empregados. O que é que a lei trabalhista diz sobre essa situação, Paulo? Nesse aspecto, Linda, a legislação ela é omissa, no aspecto de não estabelecer uma proibição ou autorização. Não há previsão legal nesse sentido. Entretanto, o artigo 482 da CLT estabelece algumas situações que elas são proibidas e que podem gerar uma justa causa, como, por exemplo, a incontinência de conduta, maus hábitos no ambiente de trabalho, porque se ocorrer manifestações ostensivas no ambiente de trabalho, de fato, empregados eventualmente se excederem, neste caso, sim, é possível que haja uma aplicação da justa causa, aquela punição máxima. E, eventualmente, se não houver a previsão legal de qualquer regramento nesse aspecto, é possível que as empresas venham estabelecer esse regramento em regimento interno, em códigos de condutas, não proibindo que isso aconteça fora do ambiente de trabalho, mas sim estabelecendo regras para o ambiente dentro da empresa. Tá, então, quando a empresa se exceder, vamos dizer assim, nessas situações, né? Como o empregado deve se comportar, o que ele deve fazer, quem ele deve procurar, e aí eu complemento, o que seria considerado um excesso por parte aí da empresa, no caso, nesses detalhes, nessas definições de regras? Um excesso, Linda, pode ser exemplificado como a própria proibição de qualquer tipo de relacionamento amoroso entre empregados.
E como é que a empresa pode vir a verbalizar isso e externar isso? Se eventualmente for descoberto um relacionamento, mesmo sendo proibido, de maneira indevida, diga-se de passagem, e, eventualmente, punir o empregado, punindo, demitindo por justa causa, punir aplicando advertências, punir aplicando uma suspensão ou outras medidas. Neste caso, se o empregado judicializar, pode reverter essas punições, eventualmente isso pode gerar danos morais, porque, querendo ou não, a empresa está excedendo nas suas atribuições, no seu poder de gestão e entrando na intimidade, na privacidade dos empregados. Se isso acontecer, em havendo judicialização, pode haver consequências para a empresa. Justamente para as empresas, quais as recomendações que você daria, assim, no aspecto de conduta das empresas com relação a esse assunto? Para evitar problema, né? O que, de fato, a gente sempre recomenda é que as empresas estabeleçam as regras. Tem um código de conduta, tem um regimento interno que estabeleça o que é permitido, o que eventualmente é proibido. E, eventualmente, se por acaso acontecer excessos de empregados, agir pautado na legislação. Essa pauta pode ser, de fato, em caso de excesso, diga-se de passagem, aplicando advertências e suspensões. Mas, eventualmente, se não houver um externamento desse relacionamento no ambiente de trabalho e apenas se descobrir que o empregado está, de fato, se relacionando com outro, não puni-lo, não rebaixá-lo de função, porque muitas vezes isso acontece com o intuito, de fato, de haver um troco no empregado, o que, de fato, não é permitido. Mesmo que essa relação aconteça entre um gestor e um subordinado, mesmo que tenha essa diferença aí de cargo? Não há qualquer proibição. Não há proibição. Não há proibição. Quando há uma diferença de cargo e, de fato, não há um relacionamento amoroso, pode acontecer o que nós denominamos de assédio sexual, que, de fato, é quando um superior hierárquico exige favores sexuais em relação a um subordinado, com um intuito diverso. E não é o caso. O que é proibido é essa situação. Mas um superior hierárquico ou, eventualmente, colegas do mesmo setor ou de setores diferentes, não há, repito, pela legislação, qualquer proibição. Pode haver, para a gente fazer um arremate, apenas o regramento interno e que, de fato, haja vedação a questões ostensivas no ambiente de trabalho. E bom senso, né, gente? Dos dois lados, acho que vale a pena também. Paulo, obrigada pela sua participação, viu? Obrigado Boa noite a você, para você. Linda. Boa noite. E até a próxima. Até.